Voltamos a apresentar o Conexão pela TV e pela FM 103.3. A primavera teve um começo atípico nesse domingo, marcado por chuva em todo o Rio Grande do Sul. A instabilidade permanece no estado nesta segunda e o mesmo deve acontecer nesta terça-feira. Saiba mais agora sobre a previsão para amanhã. Nesta terça-feira, o tempo segue chuvoso na maior parte do Rio Grande do Sul. O sol volta a aparecer na fronteira oeste e em algumas cidades da campanha. Haverá chuva forte no litoral norte. Nos vales e encosta da serra, chove durante todo o dia. No Vale dos Sinos, as temperaturas ficam entre 7 e 12 graus. Em São Francisco de Paula, os termômetros marcam entre 7 e 12 graus. Em Araricá, a mínima é de 8 e máxima de 11. Em Sapucaia do Sul, as temperaturas ficam entre 8 e 12 graus. Em Arroio do Sal, mínima de 13 e a máxima atinge os 17 graus. Nesta terça-feira será promovido um seminário organizado pelas coordenações dos cursos de Engenharia Civil e Arquitetura e Urbanismo da Unicinos. O objetivo do evento é abordar as questões de segurança contra incêndios nas edificações, tema bastante comentado desde o início do ano. E para falar mais sobre o assunto, recebemos aqui no estúdio Bernardo Tiquian, que é coordenador do curso de Engenharia Civil da Unicinos, e também com a gente Adalberto Reck, coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade. Sejam bem-vindos aqui ao Conexão. Olá, sejam bem-vindos. Bom, professor Bernardo, para a gente começar essa conversa, por que então trazer um tema como esse para o âmbito da universidade? A questão de prevenção contra incêndio está cada vez mais atual, né? É um assunto de extrema importância para a comunidade técnica e também para os leigos, né? Que são quem mais sofre aí com essa questão. E ainda mais aí nos últimos acontecimentos, né, trágicos que ocorreram nesse ponto aí, que reforçou ainda mais a importância de se debater o assunto, de melhorar o nosso conhecimento nessa área. Né? Esse ano a gente teve 2 eventos aí, o incêndio da Botkiss em janeiro desse ano, a gente teve também incêndio no mercado público de Porto Alegre. Quer dizer, as pessoas estão muito mais atentas, né, professor, para esse tipo de questão, mas por que essas duas áreas elas precisam andar de mão dadas quando o assunto é prevenção? Bom, a Escola Politécnica, na verdade, ela reúne toda a área técnica que trabalha na questão da edificação. Nós somos parceiros na edificação, tanto a Engenharia Civil e a Arquitetura desenvolvendo um projeto adequado e a Engenharia Civil ajudando na parte toda da construção, né, dos projetos complementares. Nós sempre atuamos em equipe, isso é uma característica da nossa profissão. Nós trabalhamos com vários profissionais da área da Politécnica. Eu entendo que a nossa iniciativa, em sendo conjunta, Engenharia e Arquitetura, ela reforça o nosso espírito, vamos dizer assim, de, em equipe, oferecer, através da Escola Politécnica, um apoio à nossa sociedade naquelas demandas de discussão e de reflexão que mais dizem com a universidade. Eu acho que esse é um papel importante da universidade. A gente sabe que a legislação, claro, e a fiscalização é importante, mas antes disso tem, claro, né, o projeto, a planta da obra, né? E no que as duas áreas podem auxiliar na prevenção de incêndios, professores? O projeto, a edificação, ele tem que nascer completo, como um todo, pensando em suas mais faces, né? Em todas as suas faces. Então, a questão arquitetônica, a questão de habitabilidade, sustentabilidade, e já nascendo, precisa já ser contemplada questões mais técnicas, né? Estruturais, de instalações e a de prevenção contra incêndio. É muito difícil pensar numa edificação sem considerar essas partes e depois, agora vamos pensar no incêndio. Ou seja, os ajustes terão que ser muito pesados. Fica mais caro, inclusive, Fica mais caro, é capaz até de inviabilizar a edificação, né? Então, ou seja, o profissional, o engenheiro, o arquiteto que está trabalhando lá no início, no nascedouro da edificação, já tem que ter um conhecimento, já tem que ter um preparo técnico para já pensar, não precisa ser um especialista na área, né? Mas ele já tem que ter o preparo técnico para pensar nas questões fundamentais de prevenção contra incêndio, entre outros assuntos importantes, né? Por isso que nem o Adalberto falou, ou seja, esse trabalho em conjunto é muito importante. Né? O professor Adalberto quer complementar, professor, essa questão? Não, eu acho, inclusive, se formos pensar nesses casos que aconteceram, que são mais emblemáticos, agora mais recentes, a gente percebe que um dos problemas da maneira como as cidades brasileiras são construídas e estruturadas, nossos edifícios, é que eles têm que ser adaptados.
Os novos tempos trazem novas demandas tecnológicas, novas exigências no campo da eletricidade, no campo das redes, no campo da... E isso tudo acaba gerando uma sobrecarga que, se tu não tiver uma cautela preliminar no sentido de dotar o prédio daqueles elementos necessários para que as pessoas possam ter segurança numa hora de uma evacuação, num caso de incêndio, certamente nós vamos repetir muitas e muitas e muitas vezes esse tipo de tragédia. Bom, e professor, o seminário que vai ser promovido amanhã vai contar com a participação de deputados estaduais, o Adão Vilaverde do PT e o Jorge Pozobon do PSTB, que propõem mudanças na legislação do setor. Qual a expectativa para essa discussão, professor? Eu entendo que isso vem ao encontro do que eu já havia falado na resposta anterior, quando eu te comentei anteriormente. A Assembleia Legislativa está fazendo um esforço, e eu acho que é muito importante que a gente prestigie esse esforço, no sentido de que essa comissão, que vai trabalhar em cima da legislação de prevenção de incêndio, uniformize, pelo menos dentro do território do nosso Estado, aquelas cautelas que seriam mínimas, necessárias e suficientes para a gente ter condição de dizer: a nossa população tem segurança, os técnicos estão respondendo com projetos seguros, né? E em caso de incêndios e em caso de sinistros, com certeza eles vão conseguir salvar o bem principal, que é a vida, né? Eu acho que isso é muito importante. A Assembleia, na verdade, ela vem em função daquela comoção de Santa Maria, ela montou uma comissão, né? E esta comissão, na verdade, ela nos oportuniza nesse seminário que nós estamos propondo em conjunto aqui, mostrar que a universidade tem um papel nisso, e que a universidade tem que informar, e que nós temos aqui, como a Escola Politécnica e na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, nós temos que ter, vamos dizer assim, elementos suficientes para aperfeiçoar o debate, para incrementar o debate. Para que seja também, talvez, um momento de mudança, né? Que talvez essas questões também não eram tão levadas a sério, digamos assim, que agora exista realmente uma mudança. Professor, o senhor acredita nisso, que daqui para frente a gente vai construir uma história diferente nesse assunto? Sem dúvida, espero que sim, né? Também fazendo até a nossa meia-culpa, as universidades em geral, os cursos de engenharia civil, de arquitetura, não vinham formando adequadamente os profissionais nessa área, né? Era uma área quase que de especialização para o profissional, após a sua formatura, buscar esse diferencial no mercado. Hoje a gente já está alterando isso, a gente já tem uma disciplina optativa em conjunto da engenharia civil com a arquitetura, de segurança contra incêndio, né? Algo que é a primeira e única no estado do Rio Grande do Sul, né? Pelo menos até agora. Então, a gente já começa a mudar um pouco esse panorama, né? Os nossos profissionais chegavam aí no mercado e eram demandados, né? Precisamos de um projeto de prevenção contra incêndio, famoso PPCI. Aí eles iam atrás de legislação, de conhecimento nessa área. Claro que eles têm a base, né? Mas iam atrás do conhecimento específico. Agora a gente já está dotando isso na própria graduação, com esses seminários mais ainda. Então, a gente tenta ir mudando o panorama, né? Só para você ter uma ideia, hoje no estado do Rio Grande do Sul, dentro do Corpo de Bombeiros do estado do Rio Grande do Sul, há 2 engenheiros civis apenas, né? Um, inclusive, é nosso professor, o capitão Estevão, né? O outro, o coronel Krukowski, que também são os dois dos palestrantes que estarão amanhã no nosso evento. Então, acho que a gente carece um pouco de estudos nessa área, né? Eu não vou dizer que foram bons os acidentes, obviamente que não. Mas que eles sirvam, então, para que essa mudança aconteça. Infelizmente, eu acho que sim. Geralmente se toma providência depois que a tragédia está feita, né? Mas a gente espera que novas realmente não aconteçam. Bom, a gente sabe que esse evento, então, ele é gratuito, ele é aberto à comunidade, né? Rodrigo, tem mais informações? Isso, a partir das 7h30 da noite de amanhã, então, no auditório Padre Werner, e aberto a toda a comunidade acadêmica, e vale como horas complementares, sempre bom também lembrar. Tá certo. Bom trabalho para vocês amanhã. Obrigada pela presença. Até a próxima. Obrigado, até a próxima. Obrigada. Muito obrigado. Valeu. E o Conexão Unicinos de hoje fica por aqui. Você pode conferir essa e outras edições no nosso canal, youtube.com/TV Rádio Unicinos. Nós voltamos amanhã, 12h30. Até lá. Tchau.